Então, senhores, tecnologia da informação aplicada à logística. A gente entende que tecnologia da informação também é uma área de conhecimento voltada para hardware, softwares, programação, entre outros pontos que a galera gosta muito, tá certo? E que ela tem ganhado força em todas as atividades, de todas as áreas possíveis, né? Então, a gente acaba utilizando ela em muito. Vocês não têm uma disciplina, né, que está sendo aplicada hoje na logística, que é sistemas de informação aplicada à logística, né, que já é algo realmente muito específico dela. Mas isso não quer dizer que a gente não possa ver um pouco dela, entender alguns pontos. Então, é importante a gente lembrar que ela trabalha muito com a utilização de informações. A gente tem as nossas redes sociais, a gente tem os sites, a gente tem uma série de coisas. Basicamente, todos esses elementos, eles nos trazem um pouco de informação. Um pouco que eu digo é muito, né? Então, a gente tem muitas informações hoje em dia, e elas acabam sendo importantes nesse nosso processo de entendimento, né, de tudo que a gente faz. Então, hoje eu quero entender algo, é o que está acontecendo aqui, por exemplo, a gente está se comunicando através de uma tecnologia, tá? Então, se eu quero ler alguma coisa, a maioria das pessoas, ou boa parte delas, vai atrás de algo tecnológico. As pessoas querem olhar uma imagem, elas vão atrás de algo tecnológico. Cada dia que passa, nós buscamos mais celulares com mais capacidade de armazenagem para armazenar coisas que às vezes a gente não vai nem utilizar. Então a gente tem muita foto, vídeo, imagem, e fica lá tempos e tempos no celular, e às vezes a gente nunca nem se dá conta que está ali, também se perder, também não dá nem conta. Então a gente acaba tendo essa tecnologia voltada para isso hoje em dia, né, das pessoas usarem muito para o lazer. Quando a gente chega nessa parte do trabalho, né, a gente tem que entender que internet, que é uma tecnologia, ela deve ser utilizada mais como uma ferramenta de auxílio, tá? É bom que eu use? Mas eu também tenho que saber como se faz, tá? O físico, entender isso. Porque no dia que você não tiver internet, e aí? Você vai fazer o quê? Você vai parar a atividade, não vai fazer mais nada? Então, alguma coisa você tem que saber, né? Conciliar uma coisa com a outra, tá certo? Então, a gente acaba planejando muito mais hoje essa tecnologia da informação do que antigamente. Então, eu tenho aquelas definições do Olivo, né, que já é um autor que eu trabalho em alguns momentos, e ele coloca que essa tecnologia da informação, que a gente conhece também por TI, né, ela possui um papel vital, né, nesse mundo dos negócios ao qual nós vivemos, e como eu já falei para vocês, tá? E ela deve ser usada de forma estratégica, em pontos na logística. Eu não me lembro qual foi de vocês, gente, que falou da Amazon, e a gente até acabou fazendo um comentário da Amazon sobre o centro de distribuição deles. Eles utilizam demais tecnologia da informação. Então, a gente vai fazer uma compra online, a gente usa o computador, e essa informação ela está chegando lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Estados Unidos, indispensável para essas atividades logísticas, tá certo? Eu vou verificar um produto em estoque, aí eu vou bem aqui rapidinho no computador, no aplicativo, pá, tá ali, então já dá para encontrar. Então, notem que ela realmente passou a ser indispensável para muitas atividades, tá certo? Logicamente, ela traz essas informações necessárias, que todos nós precisamos dentro da cadeia logística. Eu não sei se vocês já viram, ah, uma geladeira que ela já manda a lista de pedido direto para o supermercado. Vocês já viram essa? Não, essa é nova. Já viram fogão com Wi-Fi? Fogão não, mas a geladeira já. Já. Mas a gente vai ter, a gente já tem, na verdade, a geladeira. A geladeira você pega, ela vai fazendo, vai dando baixa nos produtos à medida que você vai retirando eles. Automaticamente ela gera uma lista, né, no final, e no final também, consequentemente, ela já manda direto para o supermercado credenciado com ela. Então, ela já dá todas as informações só para a pessoa depois ir buscar as compras lá no supermercado, tá? E pagar bonitinho. E a gente vai ter tudo isso, geladeira com Wi-Fi, fogão com Wi-Fi, a gente vai ter tudo hoje com Wi-Fi, né? Tudo funciona hoje com Wi-Fi. Daqui a pouco a gente também, né? A gente Wi-Fi, botãozinho de ligar e desligar,
tá certo? Então, a gente acaba tendo essa tecnologia de uma forma operacional, tá? Ela serve, traz muita informação, traz muitos recursos, e a gente tem que saber utilizar ela da melhor forma possível, tá bom? Tirem essa ideia que a gente vive, tem que nascer, desenvolver e morrer mexendo na internet. Não, a gente tem que saber fazer as coisas, tá bom? Então, como eu disse para vocês, tecnologia da informação ela vem para dar um suporte, né, nessas atividades primárias da logística e principalmente nesses processamentos de pedidos, tá certo? Não podemos, logicamente, confundir setores e outros setores, por exemplo. Então, eu não posso atrelar, como eu disse para vocês, essa tecnologia da informação o tempo todo a todas as atividades possíveis. Relações com fornecedores, por exemplo, eu tenho que tratar diretamente com eles, conversar, interagir. O nosso mercado ainda pede muito essa questão da conversa, né, do tempo todo, tá bom? E quando a gente já fala de processamento de pedidos, tá, que essa é a menor parte que a gente fala, a gente está se referindo justamente a essa compra, né, com determinada empresa, como pessoa física, tá? E a gente acaba fazendo isso o tempo todo, tá certo? A Alisson quer comprar um celular, entrou no site, beleza, forma de pagamento, modelo, endereço dele, pá, fechou o pedido. Esse pedido vai processar lá na matriz, como eu falei para vocês, São Paulo, Rio de Janeiro. Aí os caras vão lá, vamos fazer a separação, recebemos o pedido, vamos fazer aqui a separação dele, certo? Vamos deixar bem bonitinho aqui para embarcar. Quando tiver tudo pronto, a gente manda. Beleza. Alisson, ele pode acompanhar a chegada, a saída desse produto até a chegada na casa dele, né? A gente pega um número de rastreio ali, bonitinho, acompanha, chegou na minha casa, ótimo. Ainda tem um pós-venda. Você gostou do produto? Aí eu vou lá e pá. Então, notem que é todo um processo em cima do que a gente chama de cadeia logística, né? Todas as etapas até chegar no consumidor final. Professor, é um processo tão simples, mas tão satisfatório, né? Saber como o produto tá vindo e tudo mais. Ele, na verdade, dá até raiva na gente, né? Quando a gente está acompanhando e é assim, o Nossa, seu produto ainda não chegou. aí eu vou brigar, meu Deus, onde que meu produto tá? Não vai chegar, e já é aquela coisa, entra em contato. Professor, eu sou muito ansiosa quando eu compro minhas coisas, aí demora. Meu Deus, só demora para chegar. Eu já tive um É, problema uma vez com isso. tu teve um? Já? Tive com a Amazon. Eu nunca tinha tido com ela. Tipo, um livro eu comprei, chegou o quê? 2 semanas. E demorou muito para chegar. Tava em São Luís, não tava achando o endereço. Meu Deus, eu perdi meu livro. Ainda chegou. E eu toda ansiosa. Antigamente, eu acho que muito antes, assim, de eu atuar na logística e tal, então era aquela coisa mesmo. Eu geralmente não cancelava o pedido, eu esperava o pedido chegar, aí ficava naquela angústia, cadê meu pedido e nada. Só que parece que depois que a gente vai ficando velho, ranzinza, né, broco, eu comecei a perder um pouquinho a paciência em relação a isso. Eu já tive produto que demorou um mês para chegar e não veio da China, era Brasil mesmo, né? Então demorou demais para chegar esse. Depois, eu comecei a ter alguns problemas de atraso de uma semana, coisa do tipo, e isso estava começando a me chatear porque era no mesmo site. E eu comecei a falar, olha isso e aquilo. Por último, eu tive uma chateação que era foi um fone que eu comprei recente, e como era produto importado, né? Aí depois mandaram uma mensagem, olha, o seu produto já está disponível para você pagar a taxa e retirar ele. Eu falei, não, já tinha comprado, na negociação não tinha nada relacionado com taxa extra, então não tem o porquê eu pagar taxa extra. Se tivesse uma cláusula, um negócio, não, olha, você tem que pagar uma taxa, mas não tinha nada disso. Aí eu comecei a cancelar pedido, aí pedia de novo e tal. Eu sei que chega uma hora que a gente começa a ficar muito agoniado com isso, né? Mas fiquem atentos, tá? Com os sites que a gente compra, com essas coisas tudinho, que às vezes a gente já fui enganado também, já bem no começo, acho que vocês não eram nem nascidos quando isso aconteceu comigo. Também não é tanto, né?
Mas eu tive um produto que não chegou e era um golpe, né? Era um golpe. A empresa, na verdade, me ressarciu só 50, não. Eu acho que foi 60% do valor. O resto ficou lá, porque disseram que tinham taxas de negociação, não sei o que e tal. Sei que foi uma chatice muito grande. Depois disso, graças a Deus, não tive tantos incidentes como golpes. Mas acontece, né? Então, beleza até aí, gente? Sim, Certo. Tem um ponto também, alguns pontos também que a gente tem que entender, gente. Quando a gente fala de tecnologia, a gente já está num momento muito avançado também, e a gente acaba associando tudo com Wi-Fi, com Bluetooth, com armazenamento como tecnologia. Bem nos primórdios das coisas, a gente poderia associar uma caneta como algo tecnológico, tá? Antigamente as pessoas não utilizavam esses recursos aqui, não era uma caneta, era um carvão, era um pedaço de pedra, alguma coisa. Com o tempo você foi evoluindo, né? As tecnologias para canetas foram mudando, e a gente acabou tendo esse entendimento, né? A gente tem tecnologia em tudo, mas a gente tem tecnologias relacionadas, né, com esses adereços aí, internet, fios, cabos, essas coisas, tá? Mas nem sempre é isso, tá certo? E a gente também deve entender que vamos ter outros elementos que às vezes passam até despercebidos quando a gente fala dessa tecnologia da informação, né, e as relações que ela acaba criando. Então, a gente tem dois elementos que eu acho que vocês já devem saber, que nós chamamos de hardwares, acho que vocês estão olhando bem aqui, e acho que vocês também já sabem, tá? Hardwares e softwares, certo? Então, a gente tem que entender que esses nossos de tecnologia da informação, eles têm uma parte física, tá? Aquela parte que eu pego, palpável, né? Tá aqui, ó, né? Vocês estão vendo, não é show de mágica, né? Mas o cara tá aqui. Então, a gente pode ter um smartphone, a gente pode ter um computador, a gente pode ter vários elementos, e eles são conhecidos como hardwares, parte física, que a gente pega, tangível, tá? E a gente tem os outros elementos que são os softwares, né? São os programas operacionais, os aplicativos, são coisas que a gente não pega, são coisas intangíveis, tá certo? Então, praticamente todos são formados com esses dois elementos, hardwares e softwares. Aí a gente tem um exemplinho aqui, né, para ficar mais fácil de entender. Então, vamos ter todos esses elementos aqui como hardwares, né, notem que todos aqui a gente consegue pegar, são tangíveis, palpáveis, já os softwares a gente não tem essa mesma sensação. Então, você não vai chegar, eu vou pegar ali o Google Chrome, eu vou pegar a internet. Ainda não fizeram isso, tá? Ainda não conseguiram. Se você já conseguiu, grave um vídeo e a gente publica em algum lugar. A gente fica até rico nessa hora, tá bom? Então, esses dois elementos aqui de tecnologia da informação, certo? Então, vamos ter esses complementos aqui relacionados com o controle de obtenção de informações, e isso é válido. Gente, a gente está num momento tão grande que se fala de fake news, fake news, fake news, vídeo, aquele aplicativo do videozinho que dá dinheiro, vou falar aqui para não promover eles, de superexposição, de coisas do tipo, são legais, às vezes, eu particularmente digo para vocês, é muito legal a gente poder interagir, é muito legal a gente ter esse tipo de informação, mas é interessante que a gente também saiba usar isso, que a gente saiba fazer um crivo, né, do que realmente é válido e o que não é. Eu acho que eu falei tanto que essa semana eu fui pego por um vídeo fake. Aí eu realmente parei, né, e, bom, eu acho que eu tenho que rever também alguns pontos. Eu acabei acreditando. Não é muito comum, mas eu acabei acreditando.
Então, fiquem atentos para não gerar essas informações. Quando vocês chegarem no ambiente de trabalho, a gente não pode trabalhar com essas fake news, com informações que não são válidas. O mundo empresarial, ele trabalha com veracidade, com informações que valem, tá, de alguma forma. Então, você tem que saber fazer também um crivo, controlar todas essas informações relacionadas a esses pontos, tá? Não se deixem levar por qualquer tipo de informação por aí, tá certo? Então, essa tecnologia da informação, ela vem para trazer muito conhecimento, ela vem para que a gente absorva muitos dados, tá bom? Transforme eles em informações, e aí sim a gente consegue ter um aproveitamento melhor, tá certo? E não criem essa dependência exagerada de tecnologia da informação, tá bom? Eu sei que é legal, mas diminua um pouco também, né? Vejam até que ponto é saudável. Então, basicamente aqui, a gente tem um esquema do que seria, né, essa chamada logística 4.0 de hoje, né, essa logística muito voltada para o uso desses recursos tecnológicos. Se a gente for analisar, se eu posso ter uma empresa basicamente dessa forma. Notem que eu ainda tenho 3 pessoas aqui. No futuro, acredito, não muito distante, esses cidadãos aqui, talvez eles não estejam mais presentes, tá? A gente geralmente pode ter esse funcionáriozinho aqui que faz todas essas operações, dá os comandos, as máquinas fazem a separação, e as entregas a gente já está com testes de veículos autônomos, né? A gente já tem carros, caminhões que estão sendo testados, drones, tá? Então, todos eles, em um determinado momento, vão começar a ser empregados e, consequentemente, a gente vai eliminar um pouquinho também dessa mão de obra humana, tá? Vocês já receberam alguma entrega por drone, gente, recente? Não. Não, nem uma sacola de pão. Tem uma empresa lá em São Paulo que estava entregando pão pelo drone. Agora, minha preocupação enquanto empresário, esse drone não voltar, né? A gente manda o drone não volta. Ficar com fome aí, né? É, Prejuízo. aí o drone ficou pelo meio do caminho. Semestre passado, eu tinha comprado um drone para fazer um teste, mais baratinho. Foi um desastre. Precisa de muito, pelo menos o que eu comprei, né? Precisava de espaço, o bicho era rápido, a gente tinha hora que ficava com medo de mexer. Foi uma experiência frustrante, mas Deus me permitiu ainda vou atrás de um dronezinho melhorzinho para aprender, para dar aula de logística com drone. Ainda não deu certo. Certo? Então, senhores, teremos inúmeros, e dica nesse ponto, teremos inúmeros softwares relacionados à atividade logística. Alisson, mas eu vou para a empresa, não conheço nenhum deles. Até conhece, 2. Um é o próprio Excel. Quem trabalha com logística e administração, Excel e o Word, tá? São os que você vai encontrar com maior facilidade, até de uso, caso a empresa não tenha um sistema. E, dentro da logística, você também trabalha com o GPS, que é aquele que a gente vai lá no celularzinho, não sabe uma rota e bota um GPS. Pode ser um aplicativo também voltado para isso, tá? Então, a gente vai ter relacionadas a esses pontos, certo? E professor, sobre o que o senhor falou para não depender totalmente da tecnologia, isso também se refere, tipo, a eu posso muito bem falar com o fornecedor pessoalmente do que evitar ficar falando no celular, já que pessoalmente é muito mais fácil de ocorrer a transação e tudo mais? Pode ser, porque tu pode ter muitos fornecedores tradicionais que não são muito adeptos de tecnologia, que gostam daquele cara a cara, da conversa, né, do olhar da pessoa. Então, quando a gente fala desse processo de negociação, muitas pessoas ainda preferem
esse contato, né, do ser humano, um com o outro, entender aquilo, sentir firmeza em palavras, em coisas do tipo. Então, dependendo da situação, você pode usar um ou outro. Eu posso ter um fornecedor muito tecnológico que quer fazer uma videoconferência e falar comigo, mas eu posso ter um outro que me ligue e fala, Alisson, dá uma passadinha aqui, aí a gente conversa e acerta algumas coisas. Então, depende da situação, mas os dois podem ser utilizados. Por isso que é bom ser sociável, tanto na tecnologia quanto pessoalmente. E por isso que eu digo para vocês, aquela questão da gente estar conversando com as pessoas, né, no dia a dia, se relacionar com elas, não ficar só atrás, né, dos computadores, das câmeras, porque a gente acaba conseguindo fazer tudo atrás das câmeras aqui, tá, e fala e dialoga, mas quando chega no pessoal, o pessoal não consegue desenvolver nada, né, então a gente até pode trabalhar isso melhor. Senhores, alguma dúvida? Professor, não é nem dúvida, é Diga. questão sobre estoque. O senhor falou, tipo, eu tava pensando nisso ontem para lhe perguntar. Assim, como a pessoa gerencia o estoque? Eu nunca tinha pensado, parado para pensar nisso, mas quando a gente vai no caixa e tudo mais, aí, tipo, compra 5 quilos de arroz. Então, aqueles dados que estão no computador já vai para quem está gerenciando o estoque. Tu nesse supermercado que tu vai, a gente tem aquele leitor de código de barra? Sim, Pronto. Ele já manda essa informação diretamente para o estoque. Esses equipamentos que a gente tem, esse caixa, ele justamente dá essa dimensão do que está saindo da minha empresa. Então, ao final da semana, ou ao final de cada 15 dias, ou ao final de cada mês, eu consigo tirar um relatório de tudo, de todos os produtos que já saíram. Então, através dessas informações, é que o cara sai lá do estoque, repõe na prateleira, aí o lado comercial já está ligando para pedir um outro lote e assim por diante. Então, o código de barras, juntamente com o leitor, é um importante auxiliador nesse processo. Aí a gente consegue ter uma dimensão, sim. entendi. Eu tava pensando nisso ontem. Gente, imagina como era antes para verificar, sendo que supermercado é uma coisa que muita gente vai. Meu Deus, imagina se tivesse computador, como é que essas pessoas fariam? Era no olho. Mas, professor, é Aí, muita mercadoria para, tipo, just... assim, eu fiquei, meu Deus, como? Mas é por isso que a gente perde muito ainda, né? Por isso que a gente fala muito dessa questão dos alimentos, que o Brasil é um país que perde muito, que estraga demais por esses pontos, porque é humanamente impossível, né? A gente ficar o tempo todo, isso e aquilo e tal. Vez ou outra a gente perde. Dentro de casa a gente perde, imagina, né? A gente pega um estoque gigantesco desse. Então, tem esses pontos mesmo. O bom da tecnologia é que ela surge para auxiliar, como eu falei para vocês, nesses processos. Bora lá, deixa eu ver aqui. Opa, tá próximo de vencer. Promoção. Joga lá. Tudo que é bom dura pouco, né? Só para enganar a gente. Mas ainda bem que chegamos nesses pontos aqui. Senhores, então, ficamos hoje por aqui, tá? Eu gostaria que vocês dessem uma olhada na atividade do mapa que a gente programou, que é relacionada com essa contagem de estoque, tá certo? Então, o que eu quero é que vocês basicamente montem uma planilha identificando um produto, tá? Se eu não me engano, eu pedi o preço unitário dele, o preço total dos itens. Eu não sei se eu pedi validade também, tá? Mas a grande lógica é vocês entenderem também o seguinte: é colocar o produto, não a marca. Alisson, como assim? Eu tenho um Nescau aqui em casa. O produto é achocolatado. A marca
é Nescau, que é da Nestlé, certo? Arroz é arroz, feijão é feijão, macarrão é macarrão, macarrão instantâneo é macarrão instantâneo, sabão em pó é sabão em pó. Então, essa lógica, até para vocês treinarem também um pouco isso, tá? Para a gente não confundir. Coca-Cola é o que? É refrigerante, tá? Coca-Cola em si não é o elemento, é a marca, tá bom? Então, acredito que seja isso. Professor, Alguma só mais dúvida, uma gente? dúvida. Diga. Professor, eu tava olhando que alguns, como é que diz, profissionais de logística não eram tão valorizados hoje em dia. Eu queria lhe perguntar se isso é verdade. Olha, antes não era tanto, mas tem ganhado uma certa valorização. E eu vou te dizer o porquê que ainda não saturou. Porque é o saber fazer. Eu, enquanto funcionário de logística, eu tenho que saber, mão na massa, né, correr atrás. E nem todo mundo acaba gostando da área logística por isso, porque o cara tem que botar a mão na massa, é movimentação mesmo, tá? Na maioria das vezes. Então, esse profissional passou a ser tão estratégico, e eu digo para vocês, aqui nas minhas redes, eu olho constantemente vagas de emprego para profissionais de logística. Vejo administrativo e logística, mas logística eu tenho visto bem mais, porque todo lugar, ou você tem um estoque, ou você quer organizar algo, então é um profissional hoje mais valorizado. Certo, eu tava com medo, eu tava olhando e disse, nossa, o profissional é tão valorizado, como assim? Logo na área de logística, que é tão importante. Mas se tu for levar em consideração, no Brasil a gente quase não tem uma profissão assim muito valorizada, né? Até médico reclama, né? Tô falando isso até antes da Verdade. pandemia. Então, o médico, os caras recém-formados, tinha aquele programa Mais Médico, eles ganhavam R$ 10.000 por mês, alguns achavam pouco. Então, acaba acontecendo, né? Mas você sendo um bom profissional, qualificado, de muito tempo, você vai ver que o reconhecimento ele vai surgindo, né? Ruim é quando a gente passa muito tempo, não acontece isso, não faz isso, mas você também não se qualifica, não busca, não corre atrás. Aí Correr realmente as atrás, coisas. qualificar, graduação, etc. Alcançar aquilo que a gente quer. E outra, a gente é cobrado o tempo todo, a graduação, pós-graduação, mestrado, MBA, curso de atualização, seminários, palestras, workshops. Então a gente faz isso até o dia que a gente não aguenta mais, que é muita coisa. Certinho, meus queridos. Sim. Então por hoje ficamos aqui. Amanhã, 9 horas, administração mercadológica, tá? Esta bonita já tem que dar uma andada também. E como amanhã não tem vacina, graças a Deus, ou sim, obrigado. Mas então amanhã a gente retoma, tá bom? Coloque o nomezinho de vocês, presente. E professor, começou a aula com a 303. Eu tenho curiosidade dessa área de logística. Eu basicamente vou falar também de tecnologia agora, da informação, mas a disciplina que a gente está agora, que é armazenagem e movimentação de materiais, a gente olha equipamentos de movimentação, a gente olha tecnologia, a gente também olha estoques, tipos de galpão, centro de distribuição, alguns elementos do centro de distribuição, né, que não são específicos de vocês. A gente também olha inventário físico, né? Às vezes os conteúdos de vocês coincidem com os deles, porque o de vocês é. Ó, a Ellen já está até entrando aqui. Então, basicamente, o que vocês olham é o superficial, eles já olham mais aprofundado, né? Então a Ah, gente professor, eu queria acaba. olhar uma aula sua assim.
De tecnologia, tu vai ver agora a mesma coisa, mas nas próximas, quando tiverem assim mais diferentes, não tem problema nenhum, Tá bom. tá bom? Mas eu Sim, aviso senhor. vocês quando acontecer. Ok, é porque, tipo, é uma área que agora eu tô tendo bastante interesse, porque eu acho tão legal, do jeito que eu compro tanto, então, ter curiosidade de como funciona, tipo, tá dentro daquilo, eu acho muito interessante. Ainda bem que está gravando. Vou já mostrar. Olha aí, ó. Viu? Mais uma para logística. 301, vocês estão liberados. Deixa eu finalizar aqui. 303 continua. Só Ellen por enquanto? Eu acho que sim.